E voltamos a falar de Plano Safra, porque durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra 23-24, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, ressaltou a importância do investimento em armazenagem. Então a gente vai voltar agora até Brasília para falar com a nossa repórter Elisa Malicheski. Elisa, a nossa equipe ela conversou com a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia e eu queria que você falasse mais um pouco a respeito disso. O que você tem para falar para a gente? Priscila, retomando um pouco esse assunto da armazenagem, é um grande gargalo na produção, né? Então foi o foco também do discurso nessa manhã de hoje. Na entrada anterior, nós acabamos não rodando o trecho do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, por um problema técnico, então vamos rever agora, antes de eu continuar falando sobre o plano do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Temos inovações até nas taxas de juros. O PCA, que foi retomado com vigor, com força, eu vou falar mais adiante, terá taxas de juros. O PCA é um plano para a construção de armazenagem. Nós não podemos ficar comemorando safra recorde, sucessiva de safra recorde, e não fazer armazém. Isso é um plano constante, Haddad, e nós retomamos agora. Foi criado no governo da presidente Dilma, foi deixado de lado com pouco recurso, e agora entra com vigor total. Já vou adiantar o número. 80% de aumento de recursos para o PCA até 6 mil toneladas e 60% para os demais construções dos demais armazéns. Média de 70% de aumento de recursos e com taxas de juros. De 7%, conseguimos abaixar a taxa de juros, né? E de 7% para os pequenos e de 10,5% para os demais. Sim, passada agora a sonora, né, Elisa? A nossa equipe também conversou com a Secretaria de Agricultura Familiar e Agroecologia do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Patrícia Vasconcelos, sobre a expectativa com o lançamento do Plano da Agricultura Familiar, previsto para acontecer amanhã, quarta-feira. Agora sim, você me traz essas informações, Elisa. É isso mesmo, Priscila. Agora, passado o anúncio do Plano Safra para os grandes e para os médios produtores, fica a expectativa dos recursos que vão ser destinados para a agricultura familiar. Aqui na frente do Palácio do Planalto já está sendo montada uma estrutura, inclusive para amanhã, onde deve ter uma exposição de máquinas voltadas especificamente para os pequenos produtores. E essa deve ser uma das novidades desse Plano Safra para os agricultores familiares, o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias específicas para as pequenas lavouras. Como você disse, a gente conversou ontem com exclusividade com a secretária de Agricultura Familiar e Agroecologia do MDA e antecipou para a gente algumas novidades desse Plano Safra Familiar, inclusive com a retomada do programa Mais Alimentos. Vamos ouvir. Nós estamos bem otimistas com o lançamento, né, os anúncios que serão feitos quarta-feira, dia 28, pelo nosso presidente, também pelo nosso ministro Paulo Teixeira, onde vai colocar as condições, principalmente em relação ao crédito agrícola para a agricultura familiar. Nós vimos aqui, né, esse lançamento específico da agricultura familiar, com incentivos e linhas de créditos ampliadas para a agricultura familiar, com redução de algumas taxas de juros e também incentivos, bônus de adimplência para algumas linhas do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E aí nós temos algumas linhas, como o PRONAF Mulher, como o PRONAF Jovem, e também o incentivo à produção de alimentos saudáveis, que terão essas taxas de juros reduzidas. É isso, Priscila. A gente encerra essa manhã de cobertura do Plano Safra e ao longo da nossa programação temos mais detalhes, mais análise e amanhã falando de agricultura familiar. Elisa Malicheski, obrigada aqui pela sua participação, pela excelente cobertura. Uma boa tarde para vocês, bom trabalho e até a próxima.